A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 7 do terceiro trimestre do ano de 2022, que tem por título A Sutileza da Relativização da Bíblia. Continuaremos estudando, falando sobre a sutileza de Satanás. Como ele procura entrar na vida das pessoas para destruir, tirar as pessoas do caminho do Senhor, levar a pessoa por um caminho errado, um caminho de perdição. O texto áureo que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nos diz: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A verdade prática: a Bíblia é a inspirada, a inerrante e infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é inspiração de Deus. É a palavra de Deus. É Deus falando conosco. É Deus falando aos nossos corações. Não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la e até mesmo aboli-la da sociedade. As táticas foram muitas. Às vezes seus exemplares foram queimados, outras vezes a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta e desnecessária. Enfim, em diferentes momentos e épocas, sempre houve algum levante sobre a autoridade das Escrituras. Hoje não é diferente. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Geralmente, esse posicionamento é tomado quando se trata de questões de natureza social e comportamental. Assim, há quem defenda que a Bíblia precisa ser ressignificada. Em outras palavras, para ele a palavra de Deus está desatualizada nessas questões sociais e comportamentais, ou no mínimo mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. Não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida ou ainda desconstrução. São formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, também denominado de pós-moderno. Em palavras mais simples, para entendermos, esse novo modelo ou paradigma cultural se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas sua herança cultural, mas, sobretudo, seu conjunto de valores éticos, morais, espirituais. Romanos 12, versículo 2. Enfim, é uma nova forma de pensar e agir diferente daquela que estávamos habituados a enxergar. A consequência disso tudo é a relativização das Escrituras, Isaías 5:20. Dentro dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. Não há valores perenes ou absolutos. Tudo é relativo. Na verdade, há muito que o relativismo ético-moral
vem se insurgindo na sociedade de forma sorrateira na igreja. Não há mais parâmetro por meio do qual se possa dizer o que é certo ou o que é errado. Tudo é relativo. Isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou de quem analisa. Por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista dentre vários outros. Hebreus 13:8. A criação de uma narrativa. Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? É uma pergunta que está em Salmo 11:3. Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Essa pergunta do salmista ecoa em nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados, estão sendo destruídos. É preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório, impensado, não. Trata-se de uma narrativa ardilosamente construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros. É aí que se cria uma narrativa ou história para se chegar a esse fim. Surge o discurso do politicamente correto. Dentro desse modelo, criou-se uma nova moralidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e errado. Por esse modelo, está correto se fazer um aborto ou proibir a leitura da Bíblia em espaços públicos. Dentro dessa narrativa do politicamente correto, não há espaço para a Bíblia. Pensar diferente dessa nova narrativa que foi criada é estar sujeito à censura. Na verdade, toda forma de ser, toda forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada. Há, portanto, uma ditadura da opinião. Quem pensa diferente deve ser execrado e até mesmo punido. É a ditadura do politicamente correto. Não há espaço para cristãos conservadores. O cristianismo, que no Ocidente é a cultura majoritária, está sendo banido para a periferia. Está sendo banido, transformando-se numa contracultura. Mateus 10:22. No mundo todo vemos sites cristãos conservadores sendo censurados e banidos. Hoje, se vamos dizer a verdade, o que a Bíblia diz, somos criticados por todos. Dentro da cultura pós-moderna, do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia. A palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua dentro dessa nova configuração social, configuração cultural. Surge a necessidade de se criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Nesse caso, o leitor e não o autor bíblico, que é Deus,
passa a ser mais importante. O leitor passa a ser mais importante do que o autor da Bíblia, que é Deus. Dizendo de outra forma, não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas o que o leitor contemporâneo acha que está certo. É o que os exegetas denominam de hermenêutica centrada no leitor. O autor bíblico deixa de ter importância. Então vale tudo. A Bíblia precisa se ajustar a essa nova metodologia. Assim surge, portanto, um novo evangelho. Novas teologias. Esse outro evangelho também possui sua própria teologia. Todo texto bíblico passa por uma nova ressignificação. A Bíblia, portanto, deveria ser toda atualizada. Surge o evangelho social. Dentro do contexto evangélico, o velho marxismo ganha uma nova roupagem. Assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva. É dentro dessa nova perspectiva que se faz apologia do evangelho social, ecumênico e homoafetivo. Essa é a nova configuração teológica. Qualquer pensamento que destoie desse é considerado fascista, homofóbico e discurso de ódio. Isso explica a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo. Para o cristão, a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. Para nós, a Bíblia é um texto antigo e a mensagem atual. A cada dia que nós lemos a Bíblia, ela é atual. Ela nunca fica antiga, fica velha. A Bíblia sempre é atual. Ela foi e sempre será relevante. A razão disso é que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. A Bíblia foi inspirada por Deus. É Deus se revelando para nós. É Deus falando conosco. Por isso, ela é uma palavra atual. A Bíblia, a cada dia que a gente lê, a gente vê que tudo é atual. A razão disso é que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Deus se revelou através das páginas da Bíblia. Qualquer tentativa de ressignificar ou atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste a essa cultura contemporânea, deve ser rejeitada e vista como uma heresia. A Bíblia não pode nunca ser ajustada à mentalidade de uma cultura caída e, portanto, afastada de Deus. Isaías 59, versículo de 1 ao 4. Os pregadores que levantaram essa bandeira apóstata, na verdade, devem ser vistos como os falsos profetas. Às vezes parecem anjos de luz, mas na verdade pregam ensinos de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O fim
é afastar a humanidade da cruz de Cristo. É esse o desejo do inimigo das nossas vidas. É esse o desejo de Satanás. É afastar a humanidade, afastar o homem da presença de Deus. Ele tenta de todo jeito afastar o ser humano de Deus. E Deus procura sempre o homem para que o homem se arrependa dos seus pecados e venham conhecê-lo. Chegue perto dele, venha conhecer Jesus como o único Salvador de suas vidas. Deus, ele está à espera do pecador. Deus não ama o pecado, mas ama e quer salvar o pecador, quer ter o pecador perto dele para poder transformar a sua vida. Mas para isso, o pecador precisa dar um passo. Escolher o caminho certo, que é Cristo. O caminho que leva a Deus. E o inimigo, ele tenta de todas as formas destruir o homem. A Bíblia é a revelação de Deus. Isso significa que ela tem origem em Deus e por ele foi inspirada. É a palavra de Deus para nós. Isso significa que ela tem origem dele, em Deus, e por ele foi inspirada. Paulo, apóstolo, disse que toda a escritura é inspirada por Deus. Em 2 Timóteo 3,16. Toda escritura foi inspirada por Deus, segundo o apóstolo Paulo. Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. A razão é que a Bíblia possui inspiração divina. As outras literaturas, não. A diferença. Alguém pode receber de Deus alguma iluminação para dizer, para escrever algo, mas ninguém pode dizer que foi inspirado por Deus da mesma forma que os escritores bíblicos foram. Isso é o que faz a Bíblia ser diferente de todas as outras obras literárias, de todos os outros livros. É isso que faz a diferença da Bíblia, que a Bíblia foi inspirada por Deus e as outras literaturas, os outros livros, não. É um livro com uma mensagem especial e atual, porque espelha a mente de Deus. A Bíblia, Deus falando no passado, Deus falando conosco no presente e é Deus falando no futuro. A Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus e nós cristãos temos que continuar vigilantes para a gente não cair na cilada do inimigo. Que o inimigo está procurando derrubar o homem, aquele que serve ao Senhor, e está impedindo que o pecador chegue perto de Jesus. Se arrependa dos seus pecados. Esse é o trabalho do inimigo, destruir totalmente o homem. E Deus deseja salvar o mundo inteiro. Mas para isso acontecer, o homem precisa dar um passo até Jesus.
Acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que veio, morreu para salvar o homem. Que Deus, ele não obriga o homem. O homem tem que vir de livre e espontânea vontade. Por isso que Deus fez o homem com livre-arbítrio, para poder escolher o caminho certo ou o caminho errado. Para ter liberdade de escolher a quem servir, a Deus ou ao inimigo. A achar o caminho do céu, seguir o caminho dos céus, caminho da salvação, ou seguir o caminho da perdição. Que o Senhor possa continuar abençoando cada um e nós, vigilantes, para a gente não cair nessa armadilha do inimigo. Ele está esperando qualquer brechinha nas nossas vidas para poder adentrar, para poder destruir. Mas que o sangue de Jesus tem poder, nos livre e nos guarde. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Vimos, portanto, nessa lição, que há toda uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia. Para os defensores desse novo modelo cultural, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto, produto de uma época, e que, portanto, precisa ser atualizada. Em outras palavras, a Bíblia não seria mais relevante para essa geração. Aqueles que já aderiram a essa suposta necessidade de atualização do texto bíblico, alegando que ele precisa ser relevante para essa geração, desenvolveram metodologia e teologia próprias. Dentro dessa nova forma de entender o texto, a Bíblia é que precisa de ajustes e não o homem se ajustar a ela. Todo cristão que segue a ortodoxia bíblica deve rejeitar tal ensino. É o homem que deve se ajustar à Bíblia e não a Bíblia se ajustar ao homem. Não podemos aceitar nada que mutile a Bíblia por conta do politicamente correto. Não podemos rejeitar o que ensina a ortodoxia cristã ou trocá-la pelas novas teologias. A Bíblia é a palavra de Deus e por isso sempre será atual e relevante para a humanidade. A Bíblia, a mensagem de Deus, sempre será atual e não precisa ser reescrita, não precisa fazer nada. A Bíblia é o que é. Não podemos nem colocar uma vírgula, nem uma palavra a mais. Deus, ele já falou, a mensagem dele já fala o que nós precisamos. Precisamos na atualidade, precisamos no futuro. A palavra de Deus não muda, está sempre nova, se renova a cada dia. A cada vez que nós lemos a palavra de Deus, a palavra é inesgotável. É uma fonte inesgotável. Quanto mais a gente lê, mais ela vai nos alimentando. Cada vez que nós lemos a Bíblia já fala conosco. Porque a Bíblia é a mensagem de Deus, é a voz de Deus e fala aquilo que nós precisamos ouvir. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, que o Senhor possa continuar nos dando sabedoria, nos ensinando a estudar mais a Bíblia,
a refletir na Bíblia e também praticá-la. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua família e que a gente continue nesse propósito, alcançar o céu. Fiquem com Jesus.